Bem-vindos a mais um podcast Conexão Inteira. Eu sou a Bianca e eu estou aqui com a minha parceira Amanda. Oi, Amanda. Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia também. E aí, conta pra gente qual vai ser o tema do nosso episódio de hoje? E é um tema muito pedido pelas mães, né? Normalmente vem quase que um socorro, me ajuda, que é sobre birras. Então a gente vai falar um pouquinho aqui o que acontece no cérebro da criança e algumas dicas de como a gente pode abordar a criança quando ela estiver com essa explosão emocional, né? Sem spoiler. Amanda, explica pra gente o que é uma birra. Então eu vou primeiro, quero ler aqui na concepção do dicionário o que significa birra. Então é Uhum. um ato ou uma disposição de insistir obstinadamente em um comportamento ou de não mudar de ideia, de opinião, é uma teimosia. E também pode ser um sentimento ou uma demonstração de aversão ou antipatia, quando renitente e motivado a algum capricho, paixão ou suscetibilidade, implicância e má vontade. Então, segundo o dicionário, a birra nada mais é do que insistir em alguma coisa que você quer muito, não é mesmo? Eu Uma conheço tanto paixão. adulto que faz birra. Tanto adulto que faz birra, né, Bia? É. E aí a gente vem hoje meio que desmistificar um pouco, né, desse conceito de birra, porque quando a gente vai falar de crianças, de comportamento infantil, existem muitos outros fatores, e não é apenas que a criança está insistindo naquilo porque ela é teimosa e, né? Então, a gente tem muitos outros fatores por trás disso. E iniciando essa desmistificação, eu vou falar alguns desses comportamentos, né? Pode ser que a birra, por trás da birra, esteja um comportamento reptiliano. Então, o que é o comportamento do cérebro reptiliano? Quando, num momento ali de impacto, né, de estresse, Emoção. de muita emoção, de estresse, Uhum. a gente aciona esse cérebro reptiliano, que é um cérebro que só sabe ou lutar ou fugir. Então a gente sai do nosso consciente, né? A criança, principalmente, sai ali do momento consciente dela e ela entra num momento de luta, de fuga, de briga. Então ela não está raciocinando. Esse é um dos pontos para desmitificar esse mau comportamento de birra, né? Ou então ele pode ser típico da idade, né, Bia? Então a gente sabe hoje, tem muitos estudos sobre o cérebro. Uhum. A criança, principalmente, assim, muita gente tentando entender mais profundamente como funciona, como é o funcionamento e o que está por trás de tudo isso. E aí vem a questão de poder ser um comportamento típico da idade da criança. Então, às vezes, Uns a 2 anos de idade, né? é, porque a gente bota uma expectativa que a gente quer que uma criança de 2, 3 anos tenha a mesma linha de raciocínio e de reação que a gente que tem Já 30 e tem um poucos. amadurecimento emocional, né? Que nem. Exatamente. Eu conheço muitos adultos que não têm essa maturidade Não e tem. fica exigindo de uma criança de 2 anos de vida que ela tenha. Então a gente precisa ter um pouco mais de tato com isso, né? Eu acho que é estudo mesmo, Bia. Eu acho que é estudo. A partir do momento que você começa a estudar um pouquinho, gente, não precisa virar especialista em cérebro, mas entender um pouquinho do desenvolvimento da criança, né? Não só motor. Muita mãe fica preocupada na questão motora, né? Ai, porque tem que andar até tantos anos, tem que sentar até tantos meses, tem. E aí não se preocupa com esse desenvolvimento neural, né? Então acho que isso é importante. A partir do momento que você começa a olhar um pouquinho para isso, você vê que você vai desmistificando um monte de comportamento, né? Então, o nosso cérebro, ele continua em desenvolvimento, ele termina de se desenvolver com quase 30 anos, né? Então, vamos adequar ali a idade de cada criança. E uma coisa que você falou é assim, né? A nossa sociedade, ela trata as crianças de um jeito muito agressivo. Então, assim, se a criança entra num lugar, quando a criança tá tendo essa explosão emocional, de tipo, eu como mãe, como pai, estou perdendo o controle do meu filho. Eu não educo direito, sabe? E Ah, a gente tem que entender que isso é normal, todas as crianças do mundo fazem isso. Então, não é exatamente. você está perdendo o controle, você está sendo permissivo ou algo do tipo. Não, a criança vai fazer isso. Nem nós, que somos educadoras parentais, as nossas crianças
tem essas explosões. Meu filho tem ainda, ele vai fazer 5 anos. Ele tem, quando ele erra, ele tá jogando e ele erra, nossa, ele tem. Só que aí cabe a nós a lidar, né, a ensinar os sentimentos, enfim, uma série de dicas que a gente vai dar mais pro final. Exatamente. E é esse o intuito do podcast de hoje, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente entender o que está por trás desse comportamento, né? Desmistificar a birra e passar algumas ferramentas que podem ajudar. Então, um outro ponto que eu ia falar, que eu acho que super importante, é que o comportamento, né? Mau comportamento que a gente fala, uma birra, uma excesso de raiva, também pode ser uma falta de conhecimento do comportamento adequado, né? Então, por exemplo, aí a gente entra muito na questão da permissividade, né, Bia? Então, fala assim, na disciplina positiva eu tenho que acolher, então eu vou ser permissiva e vou deixar ele ter o mau comportamento sempre, né? Ou e eu aí vou o que dar aquilo que acontece? ele quer, né? Vou dar, então ele se jogou no chão, aí eu dou para ele, porque daí pelo menos ele para de ter um ataque de birra. E o que a gente está ensinando com isso? A gente está ensinando a criança que aquele comportamento é bom porque ela consegue ter o que ela quer. Então não faz muito sentido, né? Então muitas vezes a criança tá tendo vários acessos e né, sempre tendo um mau comportamento e tal, porque ele não conhece qual é o comportamento adequado, né? A gente foca tanto no que a gente não quer que eles façam, que a gente às vezes se perde um pouco, esquece de contar o que a gente quer, né? Então, como filho, olha, se jogar no chão não é adequado. Você pode se machucar, o chão, sei lá, não tá limpo, você tá na rua, o seu chão não tá limpo, você pode se machucar. Não é bacana e não vai te ajudar, porque eu não vou comprar o que você quer e tal. Então, eu não tô sendo permissivo, né? Mas aí você vai falar como que ele pode reagir, então. E aí eu acho super legal, Bia, a gente falar um pouquinho dos passos, né? De quando esses ataques de birra acontecem, né? Agora que a gente já conseguiu desmistificar um pouquinho, né? Que pode ser muito mais uma questão cerebral e emocional, porque a criança a maioria não tem oralidade, né? Para falar o que está querendo, o que está sentindo, o que está passando ali dentro. E às vezes quando tem, ainda não sabe explicar, né? Então, tipo, a criança já sabe falar, mas ela ainda não sabe explicar exatamente o que está passando por ali por dentro. E isso é super normal também, porque a gente também passa por isso, né? Quantas vezes a Não gente não espero de uma sabe. criança de 2, 3 anos falar assim, pô, mamãe, eu tô me sentindo super frustrado porque o meu giz de cera quebrou bem na hora que eu tava pintando e eu gostaria muito que ele não quebrasse. Não espere isso de uma criança. Tá? Exatamente, tipo, é utópico, então, né, vamos aí alinhar nossas expectativas. Então, Amanda, eu queria falar um pouquinho do que a gente não fazer com a criança quando ela estiver nessa explosão emocional, tá? Eu listei aqui algumas coisas e pra gente não entrar no medo, não entrar nesse medo de que a criança vai ser uma pessoa ruim quando crescer, ou que ela não saiba se controlar, porque muito desse medo parte de nós, né, pais. Outra coisa é não falar para a criança, e a mamãe vai ficar triste assim, se realmente você não ficar triste, né? Porque tem essa distinção, você pode falar essa frase, só que quando realmente você ficar triste com alguma situação da criança, porque eu vejo que muitos pais e mães falam assim, direto, a mamãe vai ficar triste se você fizer isso, a mamãe vai ficar triste se você não comer direito, a mamãe vai ficar triste, então acaba sendo um amor condicional, sabe? A criança vai ser uma criança que vai estar sempre olhando para os pais, tipo, eu preciso da aprovação deles, porque senão eles vão ficar tristes comigo. E eu não quero me sentir abandonado, excluído, então eu vou fazer o que eles querem. E acaba não sendo uma criança com a sua essência, né? Ligada, conectada com a sua essência. Acaba criando uma capa de aceitar tudo que eles pedem para não ser rejeitado, não se sentir rejeitado, enfim. E outra coisa, não largue a criança sozinha. A criança não deve ser largada sozinha, principalmente assim, eu já vi, né, no shopping, saudade shopping,
top. Mas eu já vi, assim, pais que largam a criança e falam, você não vai vir? Então tá bom. Vira as costas e vai embora. Tipo, a sensação de abandono que a criança deve Abandono é ter, muito sabe? forte. A gente não sabe que tipo de trauma que a gente tá tendo com as nossas crianças, quando ela sente esse tipo de comportamento que a gente faz, né? Equivocadamente, né? Porque foi isso que os nossos pais fizeram com a gente, foi isso que eles aprenderam, foi isso que a gente tem, assim, como o nosso inconsciente, né? Que a gente falou lá no Theta Healing, no episódio do Theta Healing. Se você ainda não ouviu, recomendo muito vocês verem, porque tá incrível. Alcione, uma aula, tá muito lindo. Aí depois de adulto vai fazer Theta Healing para ressignificar essas coisas. Exatamente, ressignificar esses traumas da infância. Sim, então, assim, que a gente tá falando, né? Quando a criança tá fazendo essa explosão emocional e você, com todo o seu direito, você também tem o direito de ficar irritado com a criança, né? Porque às vezes o nosso sangue também sobe, né, Amanda? Não vamos trabalhar com a realidade, né? Aqui. Exatamente. Trabalhamos com a realidade. Às vezes o nosso sangue sobe e nesse caso, o que que a gente fala? Olha, filho, eu sei que você tá muito estressado, eu sei que você tá muito frustrado, mas eu também estou ficando frustrada. Eu vou pro meu quarto e aí, quando eu me acalmar, quando você se acalmar, a gente conversa. Essa é uma tática, assim, não é para ser usada tantas vezes, né? Mas é só em extremo caso que você também tá ficando irritado com aquela situação. E eu acho assim, o que eu acho bacana de quando a gente começa a olhar para a birra com outros olhos, Bia, é que a gente sai do imediatismo, né? Sim. Então, assim, aqui naquele momento de birra, claro, a gente tem toda a pressão externa, as pessoas olhando, porque quando você tá sozinho em casa, é muito mais fácil, né? Olha, filho, então eu tô entendendo que é assim, você tá frustrado por causa disso, ou você tá com sono, ou você tá com fome, enfim. É mais fácil de você acolher porque tá você e ele. E eu percebo que a maior dificuldade, até minha mesmo, é de acolher da mesma forma na frente dos outros. Porque existe uma pressão externa. Existe uma pressão social, né? Como assim? Ela vai abaixar e vai acolher o moleque chorando? Tipo, não vai dar um tapa nele? Não vai dar uns tapas, não vai gritar mais do que ele, né? Tipo assim, sim. Porque eu gosto muito de alguns exemplos, assim, super diretos, realistas, assim, né? De você entender. Que é, por exemplo, tem aquele do fogo, né? Então, a criança tá ali pegando fogo. Se eu chego pegando fogo, eu aumento. Eu preciso, nesse momento, ser calmaria. Eu preciso, nesse momento, acolher. Aí tem um que eu gosto muito também, que é o exemplo, eu nem me lembro, foi logo no comecinho, quando eu comecei a estudar sobre disciplina positiva, que tinha da mãe no supermercado, né? E aí falava assim, porque a criança tem uma birra no supermercado, o que você faz? Cata a criança pro braço, começa a chacoalhar, fica brava, nervosa, não sei o que, não sei o que. Aí, por exemplo, a criança começa a passar mal no meio do supermercado, o que você faz? Você vai lá, você acolhe, você tenta ver o que aconteceu. Meu Deus, ela tá passando mal, sei lá, vomitou, alguma coisa do tipo. Você acolhe. E aí, quando a gente olha pra birra como uma disfunção mesmo ali, né? Cerebral, comportamental, emocional, você vê que a criança está passando mal sim. Só que emocionalmente, cara. Então, tipo, como que eu vou agredir, brigar contra isso, ou criticar a criança, ou ficar mais estressada do que ela? O que eu ensino com isso, né? E é isso que eu acho super legal do disciplina positiva, a gente sair desse imediatismo de corrigir agora, agora, tem que acabar com isso agora, e pensar no que a gente quer para o futuro, né? Então, o que eu quero ajudar essa criança a desenvolver? Autocontrole e autorregulação é construção. É construção, não é do dia para noite. Não é na primeira birra que você vai lá e acolhe, no dia seguinte ele, agora eu já sei me acolher sozinho, mamãe. Não é um trabalho diário, né, Bia? Então, não, eu vou pegar um exemplo real. Quantas vezes você já não foi no mercado, sabendo que não podia comer tanto doce, e você mesma acabou comprando mais de um doce para você, não para o seu filho, mas para você. Então, você não teve autocontrole, né? Você cria umas metas na sua cabeça, e aí você chega lá no mercado, se depara com vários doces.
vários chocolates, várias não sei o quê, várias coisas gostosas. Então você também tem que ter esse autocontrole, né? Uma comparação com o que a gente passa na vida adulta, mas a criança passa emocionalmente, né, na fase infantil. E aí, uma das coisas, assim, que eu faço com o Gui, que eu vejo que dá um resultado, que eu já falo muito lá no meu Instagram, é você ensinar os sentimentos para suas crianças. Pelo menos os sentimentos básicos. Eu peguei na internet uma imagem de crianças com expressões faciais, imprimi e comecei a explicar para o Gui. Ele não tinha nem 2 anos. E eu já comecei a explicar. Olha, assim é quando você tá feliz. Eu fazia teatrinho. Tipo, ai, machucou, ai, eu tô com dor, eu fiquei triste, tô com medo, tô assustado. Então, esse tipo de sentimentos básicos a gente precisa ensinar para as crianças. Porque quando ela tiver, outra coisa, quando ela tiver na sua explosão emocional, não adianta explicar para ela, ai, filho, então, mas isso machuca, tá vendo que machuca? Não, ela não vai explicar nisso, ela só quer expressar. As crianças não têm filtro. Elas só se expressam, só liberam energia. Então, nessa hora, que é o que você falou do cérebro reptiliano, né? Elas não estão com a capacidade cerebral para aprender. Aprender nada. Oportunidade, quando ela já estiver mais calma, você explica, mas não de uma maneira comparativa, sabe? Ai, tá vendo? Você lembra daquele dia que não sei o que, lá? Porque tem pais que fazem isso também, né? Nossa, essa questão da comparação é péssimo, gente, péssimo. Porque a criança vai se sentir inadequada. Inadequada. Né? E aí você explica de uma forma mais lúdica, de uma atividade, não sei o que, não sei o que lá, porque na hora da birra ela vai se ligar que você fez todo um trabalho de atividades com ela. Exatamente. E isso que você falou é muito legal, de que não adianta tentar ensinar ali na hora, e entendendo um pouquinho mais também do cérebro da criança, né? Quando ele está nesse momento de ataque, ele está acessando ali o cérebro emocional, o lado direito, né? Total. Então, assim, não tem razão ali, gente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um acolher, acalmar, para daí a gente, né, se conectar com a criança, para que o próprio cérebro dela que está desconectado se integre novamente. Quando ele se integra e aí a criança se acalma, aí é o momento onde a gente pode, né, redirecionar, ensinar, explicar por que isso é viável e isso não, explicar todo o acontecimento, explicar até dos próprios sentimentos, né, Bia? Então, até você falou assim, de ensinar os próprios sentimentos, ali na hora do caos, gente, não vai adiantar. Ele não tá escutando nada. Eu falo que entra do Bart Simpson, sabe? Você tá ali falando... E a cabeça da criança tá tipo, eu quero aquele brinquedo. É só isso, ela só consegue pensar nisso. Tiraram o negócio da minha mão, não me deram o que eu queria, desligaram o meu desenho. Ela não pensa em mais nada, então, tipo, não vai adiantar. E eu acho que esse é o momento onde a gente tem o maior conflito, né? Porque aí a mãe fica lá, falando em cima, a criança gritando mais, chorando mais, e a mãe dando mais sermão, e a criança gritando mais, e você entra num porque daí ela vê que a conversa não tá dando certo, o que ela faz? Dá um tapa na bunda da criança. Então, grita mais alto. Isso, né, não é o que a gente quer. Uma coisa que eu fiz com o Gui, que, nossa, eu fiz muitas vezes, muitas vezes, que depois eu soube que era uma das técnicas da disciplina positiva e eu fiquei feliz da vida, foi a técnica do abraço. Mas aí você pergunta, Gui, você quer me dar um abraço? Eu tô vendo que você tá muito triste. Aí ele vinha, colocava o cabelo, a cabeça aqui no ombro, ficava até... Então isso, só de você abraçar, acolher, esse toque físico faz com que a criança se acalme. Coração com coração, né? A respiração também, você pode começar a guiar uma respiração mais lenta, assim... A criança vai começar, ela tem o neurônio espelho, então ela vai começar a reproduzir o que você está fazendo, aos poucos ela vai se acalmando, então tudo isso ajuda. E aí, Bia, falando, né, de ensinar as crianças sobre sentimentos, tal, e como agir em momentos de raiva, de explosão emocional, eu comprei esse livro aqui para o Vi, Dino Davisauro.
E é uma história, então é legal, essa coleção aqui do Conto com Você é bacana, porque ela explica como que a gente vai utilizar o livro, então tem Ai, que toda... legal. É muito legal, então fala como que a gente vai, como usar este livro, então como que a gente vai usar esse livro com a criança, e aí tem a historinha do menino, né, do dinossauro, que sempre explodia em momentos de raiva, e aí quando ele explodia ele virava um dinossauro, Ah, então aqui foi muito legal de usar, porque quando ele estava com raiva, ele falava assim, eu tô virando um dinossauro. oh, meu Deus. Que Então ele começou a bonitinho. identificar que ele estava virando um Uhum, dinossauro. que E aí lindo. no livro, a mãe do Davisauro ensina como não virar um dinossauro, que é a questão da respiração, mas de uma forma super lúdica, que é você cheira a florzinha e assopra a velhinha. Então, esse aqui foi um livro que a gente trabalhou, sim, acho que desde os 2, um pouquinho menos, com o Vi. No começo ele não gostava da história, isso foi muito Hum, engraçado, porque ele não queria ouvir, ó, que ela ensinando ele a cheirar a Tava florzinha, numa soprar a fase de velhinha, negação. uma fase de negação. Ele não queria, o livro ficava lá na estante, a gente pegava para ler, ele não queria ler. Hoje ele Olha só. pega, ele pede, ele fala, vamos ler a história, vamos ler de novo, Oh, não sei o que quê. lindo. E junto com ele vem a roda dos sentimentos, de como eu Nossa, me sinto. grandona essa roda. É bem legal, bem Pra legal. quem não tá Então aqui, vendo, vai lá no YouTube que a Amanda tá vai no mostrando. YouTube. Exatamente. Então fala, se a criança tá feliz, tá triste, tranquilo. E ele começou a questionar os porquês. Então, mas por que ele tá triste? Mas por que ele tá tranquilo? Mas por que ele tá chateado? Então, tipo, eu adorei, assim, e de uma forma super lúdica, ele começou a lidar um pouco melhor com esses momentos de raiva, porque na criança, na maioria das vezes, é uma frustração, né? Então, por exemplo, aqui era a frustração de não conseguir fazer alguma coisa. Então, não consigo encaixar isso, não consigo Uhum. botar o laminho na mochila, né? Então, isso causava um estresse, né? Porque, poxa, eu quero, e eu acho que quando a criança tem oralidade também, lidar com a frustração vai se tornando um desafio, né? Porque daí ela já sabe fazer muitas coisas, então deve ser muito difícil para ela, né? E tipo assim, meu, parece uma coisa simples, eu não consigo fazer, e isso gera uma raiva, né? Uma explosão. Uma coisa Ai. interessante é que alguns pais que não que não estudam qual que é a habilidade que a criança está tendo, em qual fase, qual faixa etária, eles acabam cobrando muito de uma criança um perfeccionismo que ela ainda não tem. Que ela ainda, então, por exemplo, a criança não está conseguindo encaixar o brinquedo lá. É porque você é burro, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Então acaba tendo uma fala agressiva com a criança, que ela pode interpretar isso de uma maneira que ela é inadequada, que ela é burra mesmo, que não adianta tentar. Então ela acaba desestimulando a criança de fazer um negócio. Então por isso que é tão importante a gente também utilizar nessas atividades o encorajamento. Falou tudo, Porque Bi. senão a criança vai se pegar num perfeccionismo que na vida adulta vai prejudicar ela pra caramba. Uhum, uhum. É perfeccionismo dos pais que tá espelhando ali na criança, né? Então, Talvez tipo, seja até um medo dos pais, né, Amanda? De tipo, ai, meu filho não consegue fazer isso, não sei o quê, ou se não comparar o filho do vizinho com é, ele, que não consegue. Então, por isso que a gente fala, meu, não compare seus filhos. Não compare. Isso daí eu acho que a gente vai falar em todo o podcast, para não em comparar todo o os filhos. podcast, exatamente. É. E aí, Bia, nesse aspecto que você estava comentando, né, de não comparar, de não, né, colocar uma expectativa maior do que a idade da criança é compatível com a idade da criança, tal. Isso vem muito também, isso traz muito também a concepção do cérebro que como que ele é moldado? É moldado através de experiências, né? Então, Uhum. experiências boas e experiências ruins. O que acontece? Às vezes, em momentos de muito estresse, sabe? E sempre estresse repetitivo, é sempre no meio de julgamento, de crítica, isso libera muito cortisol, né? Sim. E isso vai gerando uma criança cada vez mais estressada. Então, isso vai aumentando. Então, a gente acha que, tipo, eu vou gritar e eu vou falar duro com ele e eu vou bater e vou deixar de castigo e isso vai diminuir, né, a quantidade de vezes que ele
tem esse comportamento, e na verdade é o contrário que acontece, né? Porque isso vai gerando cada vez mais estresse na criança e ela vai repetindo mais vezes. O que também a gente pode analisar que acontece da mesma forma quando você cede. Então, quando você é duro demais, você grita, você briga, você bate, você bota de castigo, a criança vai continuar repetindo esses comportamentos, assim como quando você dá o que ela quer naquele momento de birra para não ter que ouvir ela chorar, para não ter que ver aquela cena, ela vai continuar repetindo o comportamento. Por conceitos diferentes, né? Por ideais diferentes, mas ela vai continuar repetindo o comportamento. Então, quando ela apanha e tal, é porque ela não está aprendendo nada com isso. Ela está aprendendo que é através do grito que se consegue as coisas, ela está aprendendo que é brigando e falando mais alto e ficando de castigo. É isso que ela aprendeu. Ela não aprendeu o que precisa ser feito. E quando ela recebe, ela vai continuar fazendo porque tá dando certo, né? Então, por que eu vou mudar o meu comportamento se eu consigo ter o que eu quero quando eu me jogo no chão e tenho um ataque de birra? É meio lógico, né? Se a gente for pensar do lado de fora, friamente, elas são muito inteligentes, na verdade, né? Então, tipo, eu me jogo no chão, a minha mãe me dá o que eu quero, eu vou me jogar no chão porque eu vou ter o que eu quero. Esse tipo de experiência vai moldando o nosso cérebro também, né? Porque ele é plástico, então ele vai se moldando através dessas experiências que a gente vai tendo. Por isso que é tão importante a questão que você falou, né? A gente não quer trazer essa experiência para os nossos filhos, sabe? De trauma, de tipo se sentir inadequado, culpado, de que ele não pode errar, ou perfeccionista demais. Então, todas essas nossas ações vão moldando a personalidade deles e o cérebro deles para que eles na vida adulta continuem repetindo ou não esses comportamentos e essas ações. E aí, olha só que engraçado, né? A partir de uma certa idade, a gente tem controle agora, né? Na primeira infância. Então tá tudo lindo, né? A gente pode deitar e rolar em cima dos filhos, fazer o que a gente quer, que eles vão obedecer, eles não têm outra escolha. Mas na adolescência, um pouco mais perto da adolescência, eles vão começar a escolher. Então, que tipo de escolha que eles vão fazer? Bom, se eu fizer isso, a minha mãe vai me colocar de castigo. Então, eu vou fazer do mesmo jeito porque vale a pena. Isso que eu vou fazer vale a pena o castigo. E aí a criança vai fazer, mesmo sabendo que ela já vai ficar de castigo. É porque não aprende o bom comportamento, né? Esse a questão. A gente educa aqui no imediatismo, de tipo, quero acabar com esse comportamento agora, de birra, de choro, de estresse agora, e eu não penso no que eu estou desenvolvendo nessa criança. Então, uma criança que começa desde pequena a compreender quais são as emoções, sentimentos, consequências, como se autorregular, e aí um outro podcast falando sobre consequências, né? Que tem também as suas nuances. Tem todas as nuances da consequência. Então, por exemplo, uma criança que consegue, desde criança, ir entendendo as consequências naturais da vida e vai criando responsabilidade lá na frente, vai ser um adolescente que não precisa de um adulto controlando e falando para ele o que é certo ou errado, porque ele já aprendeu. Ele já aprendeu. Então, tipo, eu acho que é um pouco disso também, né? Tipo, a criança mais velha, né? Já adulto, já adolescente, jovem, eles testam também muito esses limites, porque eles não puderam testar lá na infância, né? Então lá foi tudo ditado certinho, tem que ser assim, 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 assado. Não deram espaço para criarem autonomia, responsabilidade, para ter, né, decisão. Então agora é o momento que eu, sem saber direito o que é certo e o que é errado, é o meu momento de meter o louco na vida, né? É meio isso que eles pensam, tipo, eles me barraram tudo. A vida toda. Eu nunca pude escolher nenhuma roupa para vestir. Não, Agora que eu posso... brechinha já vai fazer, entendeu? Exatamente. Que brechas vão ter. Vão ter. E aí a gente precisa desenvolver esse senso crítico, né, nas nossas crianças. Como que eles fazem boas escolhas? Quais são as consequências? Como que ele pensa nessas consequências lógicas ou naturais? Enfim. E uma outra coisa que eu queria falar também é a questão da necessidade da criança. Porque, por exemplo, vamos supor que né, vocês chegam do trabalho 5, 6 da tarde e vocês precisam ir no mercado fazer compra para casa. Aí vocês saem com a sua criança, vamos supor que
não, a gente não tá na pandemia, tá? Aí você sai com as suas crianças, tal, no mercado. Meu, já tá na hora da janta, já tá na hora de dar alguma coisinha para ela. E aí a criança pede alguma coisa, não, não pode. Aí você fica 1 hora dentro do mercado fazendo compra, tudo isso, a criança está com fome. Então, a gente tem que perceber também quais são essas necessidades. Pô, se eu for ficar 5 horas na rua com meu filho, 1 hora ele vai ter fome, 1 hora ele vai ter sede. A gente tem que pensar tudo antes de sair. Ele vai ficar cansado. Ele vai ficar cansado, estressado. Entediado. Então, a gente tem que ir preparado para entender quais são as necessidades das nossas crianças para poder atender. Ou para poder, tipo, ai, filho, eu não queria liberar esse salgadinho, não, mas eu não queria liberar esse tipo de alimento para você comer agora no mercado, mas eu sei que eu vou demorar mais 2 horas para chegar em casa e ainda fazer a janta. Então, por que não, dessa vez, você não liberar uma coisa e da próxima vez você já se planeja para isso, né? Tipo, já leva snacks, já leva alguma coisa, ou da janta antes e sai para fazer mercado, ou não, alguém vai fazer mercado, e enfim, né? N possibilidades para não ocorrer mais esse tipo de estresse. E isso eu acho que está muito ligado ao que a gente falou lá no começo, de você se conectar com o teu filho, né? Então eu acho que quando a gente se conecta, né, com a criança, tipo, meu Deus, por que ela está agindo dessa forma? Essas necessidades básicas de sobrevivência são mais fáceis de ser vistas, né? Então, tipo assim, meu, ele tá chorando por quê? Porque ele tá com fome, ele tá gritando, se jogando no chão, por quê? Porque ele tá, sei lá, entediado de ficar na fila, ou com sono, ou cansado. E aí, eu acho que as situações vão só ficando mais desafiadoras, né? Porque você identificar fome, cansaço, sono, né, tédio, enfim, é mais fácil no começo do que mais para frente a gente identificar se ele ficou frustrado ou se ele ficou chateado ou se ele ficou irritado mesmo. Então, acho que, né, vai ficando mais difícil, mas parte de uma primeira conexão. A gente precisa tentar entender. Não adianta a gente só reagir. Quando a gente só reage, a gente não se conecta. Então, a gente precisa se conectar, acolher, entender. Porque aí, quando a gente tem esses passos, né, de tipo conexão, acolhimento, aí você consegue chegar a soluções, você consegue conversar, você consegue direcionar, né? Senão, não vai adiantar, assim, sabe? Eu acho que tem que ter um passo a passo ali nesses momentos de estresse, porque senão a gente entra num ciclo vicioso e não consegue sair dele, e o negócio vai só aumentando, né? E não tem que ligar para os olhares externos, para as falas, principalmente quando a gente está num evento familiar. Ai, tem sempre aquela tia que fala mais alto para você ouvir, que você não está dando conta. Então, isso mexe com o nosso, né, com o nosso ego, mexe com o nosso sangue aqui dentro, faz subir e faz com que a gente tenha mais uma ação mais enérgica com a criança, né? Quando, na verdade, meu, você tem que pensar, sou eu e ele e eu, a gente tá aqui, eles que se explodam, né? Não tem que ficar pensando o que os outros vão achar ou deixar de achar. Mas aí eu acho que você toca num ponto que daí a gente é mais profundo, né? Por que eu penso dessa forma? Quais são as minhas crenças? O que está por trás disso? Então, por exemplo, para mim, eu sinto muita dificuldade de reagir, né? De acolher o meu filho da forma como eu faço quando eu estou em casa, né? Ou quando estou sozinha com ele, na frente dos meus pais. Porque parece que existe uma pressão do tipo, você tá fazendo isso, mas não é assim, tem que bater, tem que ficar, de aprovação deles. Então, eu acho que nesses momentos também cabe, né, num segundo, terceiro passo aí, depois que tudo isso acabar, se você reagiu mal, você olhar e pensar, por que eu reagi dessa forma? Entendeu? E aí tem N motivos, né? Pode ser estresse do dia, pode ser que, sabe, você já estava cansada, você já estava estressada, ou, mais profundamente, aquela ação do teu filho, aquela birra, aquele choro, é algo que foi calado na sua criança e, na verdade, a reação ali não é sua, é da sua criança, né? Então, é mais profundo. Hoje a gente acho que não vai acabar aprofundando muito nessa questão da criança interior, mas no fim das contas, gente, quando a gente olha para esse lado,
muitas respostas estão na nossa criança interior. Então, é muito mais sobre como a gente está reagindo ou como a gente está apagando o incêndio, né? E um último ponto que eu queria falar aqui é a questão do tipo, tá, e aí? Eu errei com meu filho, eu gritei, falei um monte de coisa que eu não queria, o que que eu faço? Então, a primeira coisa é você assumir o seu erro, ir lá e pedir desculpas, né, filho? Eu errei com você. Não é assim que eu gostaria de ter tratado você. Me desculpa. Eu vou me observar mais para não gritar mais com você, porque eu acho isso errado. Bom, então eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que por trás da birra, né, para a gente resumir, existe sempre um comportamento, sempre uma necessidade a ser atendida, e cabe a nós observarmos, nos conectarmos e encorajarmos as crianças. Eu acho que a base de tudo para a gente estimular um comportamento mais adequado é o encorajamento, né? Então, não é batendo, não é punindo, não é gritando mais do que a criança, ou criticando ela por estar tendo aquele comportamento inadequado, porque, né, a gente acha inadequado uma criança se jogar no chão. Como que a gente pode melhorar isso? É através do encorajamento. Então, a gente se conectando e sempre pensando. Eu acho que isso é sempre mesmo. Todo comportamento, bom ou mal, sempre está querendo nos dizer alguma coisa. Cabe a nós estarmos abertas, disponíveis e, né, dispostas a entendermos, decifrarmos, principalmente quando se trata de criança, a decifrarmos o que essas crianças estão querendo nos comunicar, porque elas sempre estão tentando comunicar alguma coisa. Sim, por isso que eu falo sempre que é importante a gente estudar para ser pai, estudar para ser mãe, porque isso não veio junto com o meu parto, por exemplo. Eu tive que estudar bastante para entender isso, para primeiro, né, raciocinar tal, e ao decorrer do meu processo aqui materno, experienciar e aplicar essas ferramentas, e eu vi que dão um resultado bom, dão um resultado legal, respeitoso e firme ao mesmo tempo. E assim, tem outras dicas que a gente pode dar aqui, falando sobre birra, como você acolher, validar todo esse sentimento e tal, mas o nosso podcast vai ficar muito longo e o nosso tempo já está dando aqui no limite. Então, a gente tem uma novidade muito incrível para passar para vocês, que a gente está elaborando um desafio que vai abordar esse tema da birra, com certeza, né, Amanda? Com certeza, tem que entrar. Que tem que entrar. E aí, se você estiver interessado no desafio, continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais, aqui no podcast, no YouTube, no Instagram. Nós estamos em vários lugares e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse desafio, o conteúdo que vai ter lá dentro, para vocês poderem também, né, criarem os seus filhos de uma maneira firme e gentil ao mesmo tempo. Que, nossa, é uma relação só de ganha-ganha, né, Amanda? É muito incrível, assim, quando a gente observa esses resultados, esse acolhimento, como que as coisas são muito mais simples, com resultado... E a gente que complica. E a gente que complica. Então é isso. Então é isso, Bia. Nosso desafio vem por aí. Fiquem, né, ligados com a gente. E assim que a gente tiver mais novidades, a gente vai avisando aqui no podcast, nas nossas redes sociais também. E a gente vai falar muito mais profundamente dessa questão da birra, porque aqui foi uma pincelada, a gente tem muito mais coisa por trás de tudo isso. Então fiquem aqui com a gente. Obrigada por todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até o próximo. Até o próximo, pessoal. Um beijo. Beijo, Amanda. Um beijo. Tchau, tchau, Bia. Tchau.